um cara diferente pro pessoal, não é? Exatamente, e o nome dele é o for. É um laço também, mas ele tem algumas características que vocês vão ver que é um pouquinho diferente do while, né, Eu já André? vou até dizer pro pessoal que o for é meu laço favorito, porque enquanto o while é um loop baseado em condição, nossa, enquanto isso for verdade, eu vou continuar fazendo, o for é baseado em um contador. Parece coisa de louco, mas na verdade é super simples, porque com o for a gente consegue dizer, olha, eu quero que esta variável contador aqui comece valendo zero e vá até tal valor. Isso vai ficar mais simples quando a gente mudar aqui o nosso código, então eu vou começar fazendo algumas adaptações. Nessa linha aqui onde a gente tem o while rodada menor ou igual a 3, eu vou substituir pelo loop for que a Fê comentou com a gente. E eu vou escrever assim, ó, for, abro parênteses, let rodada igual a 1, ponto e vírgula, rodada menor ou igual a 3, ponto e vírgula, rodada, mais, fecha parênteses, meu Deus. André, pera. O que a gente colocou 3 fatores dentro desse parênteses? O negócio tá meio insano aqui, né? Mas galera, na verdade, o que o for vai fazer é substituir algumas coisas que a gente tinha com o while. Quer ver? Tá vendo esse rodada igual a 1 aqui? Esse rodada igual a 1 era o que antes no loop while eu estava criando aqui em cima. A diferença é que o for permite que a gente crie essa variável dentro dele mesmo. Então, já que eu vou fazer um teste com o for, eu vou apagar essa variável aqui de cima. André, eu poderia chamar esse primeiro pedacinho de uma inicialização? Exatamente, é o início da nossa variável contadora, ou como o Paulo usou na nossa última aula, a variável de controle, né? Agora, se a galera olhar para esse segundo bloquinho aqui, vai perceber que é a mesma condição que a gente tinha no loop while. Isso aqui é a nossa condição de parada, né, Fê? É até quando o for vai rodar. Perfeito. Quer dizer que aqui, ó, eu estou dizendo que o nosso variável rodada começa valendo 1 e que esse loop for vai rodar enquanto ela for menor ou igual a 3. Bom, tem esse último aqui que tá super esquisito. O que esse cara tá substituindo no while? Rodada mais. Eu acho que ele tá incrementando. Então eu pego rodada mais 1. Exatamente. Volto laço mais 1. Exatamente. Antes a gente tinha essa linha aqui no while, ó. Rodada igual rodada mais 1, que servia para a gente ir aumentando o valor dessa variável para uma hora o loop parar. O for já traz isso na própria definição dele. Então a gente não precisa se preocupar. Nossa, será que vai dar um loop infinito? Será que eu esqueci a variável? Super fácil. Então eu vou tirar esta linha. Só que a hora que eu tirar essa linha, galera, a gente vai cair num problema novo. Olha o problema novo que vai acontecer aqui. Eu vou tentar salvar e rodar o meu programa. Vou rodar. E olha aí, ele vai me mostrar aqui, escolha um vidro. Ok. O vidro quebrou, eu perdi. Puxa, eu quero rodar de novo. Rodada. Fê, na última execução que ele acabou dando aqui, que eu quebrei o vidro, que eu perdi, interessante, ali no cantinho já me mostrou um sinal de erro ali embaixo. Deixa eu dar mais alguns ok só para ele voltar o código. E olha o que esse sinal de erro vai dizer pra gente. E essa variável rodada aqui, que a gente usa no if, para saber se a pessoa ganhou ou não, que ele não reconhece essa variável. E isso acontece por um motivo super simples. Enquanto no while a gente cria a variável fora dele e, portanto, o programa inteiro consegue enxergar, no for a variável foi criada aqui dentro. Quer dizer que ela só existe dentro do for. Por isso, quando eu tentei usar a variável rodada aqui fora, ele deu esse erro. O que a gente vai precisar fazer então? Criar uma nova estratégia para saber quando o jogador venceu o jogo. E a gente pode fazer isso até com uma ideia que o Paulo deu no último encontro, que é criando aqui fora uma variável, por exemplo, ganhou igual a 0. Ou melhor, vamos criá-la como perdeu igual a 0. Não, pode ser ganhou. Ganhou igual a 0. E eu vou colocar um comentário aqui. Se for 1, perdeu. Se for 0, ganhou. Perfeito. Lembrando, né, Fê, que a gente usou aqui um comentário para poder registrar o nosso raciocínio no código, né? Exatamente, isso é muito importante. Antes de sair fazendo código,
respira, coloca o pensamento em ordem, né, André? E aí sim, vamos colocar a mão na massa, que foi aqui o comentário que o André adicionou. Se for 1, a gente perde, porque a nossa rodada recebe valor de 0. Se for 0, beleza, a gente ganha. Eu sou fã dos comentários, meus códigos têm um montão deles, e aqui esse comentário vai servir para a gente lembrar para a gente que essa variável ganhou, agora ela vai cumprir o papel de quando o jogador perder, ou seja, quando o piso quebrar, a gente vai mudar o valor dela. Ganhou igual a 1. Vamos ver se é isso mesmo. Se for 1, quer dizer que perdeu, ou seja, quando o vidro quebrar, essa variável começa a valer 1. A gente tem até um nome meio diferente para isso na programação. A gente chama esse tipo de variável de flag, que é como se fosse uma bandeira sinalizando, olha, ele passou por aqui. Bom, feita essa adaptação, agora que eu já estou marcando aqui se a pessoa ganhou ou perdeu, basta que eu mude o meu if. Eu não quero mais agora comparar se a rodada chegou à rodada 4. Eu quero comparar se ganhou é igual a 0. Se for igual a 0, quer dizer que a pessoa ganhou. Por quê? Porque eu nunca vou ter passado por essa linha e a minha variável nunca vai ter mudado de valor. Eu quero testar e quero que dê certo para não passar vergonha na frente da galera. Afinal, hoje o Paulo não tá aqui, né? Exatamente. Vamos ver se o André tá com sorte hoje. Vamos lá, eu vou rodar aqui o programa. A gente percebe que ele já não sinalizou nenhum erro. Eu vou escolher o vidro 1. Bom, passei para o próximo Boa. nível. Vou tentar o 1 de novo. Passei para o próximo. Vou tentar o 2. Passei para o próximo. Ganhei o desafio. Você é um garoto de muita sorte. Além de ser sortudo, a gente tem a prova aqui de que o loop for, ele cumpriu nesse programa a mesma função que o loop while, e é com essa estrutura que a gente vai trabalhar no próximo programa que a gente vai fazer, né? Exatamente. A aula 4 a gente vai usar bastante essa estrutura do for, porque a gente vai passar por vários laços, né, André? Bom, deixa eu abrir o link que a galera também tem, que é a versão inicial do projeto, que a gente já dá com algumas coisas prontas aí preparadas. E lembrando que uma vez que você abre essa versão inicial, precisa clicar nesse botãozinho Fork que tem aqui embaixo, que vai copiar esse projeto para o seu usuário e aí você vai conseguir alterar. Deixa eu ver, ele vai forcar, forcou, ele já veio para o meu usuário. Fê, conta pra gente que desafio a gente tem agora, o que a gente vai tentar fazer? Essa rodada vai ser um pouquinho parecida com aquela que a gente já fez. É uma jogada nossa contra o computador. Então, basicamente, vai ser: a gente vai escolher 3 super-heróis. Essa foi a minha temática, mas você aí de casa pode escolher a sua temática também. Então, eu vou escolher o meu time de super-heróis. Vai ser atribuída uma força para esse time. Vez do computador, ele vai escolher 3 vilões. Eu, como não sou boba nem nada, escolhi os 10 vilões de novela. Então, a gente vai trabalhar com esses vilões. E aí, vai ser atribuída uma força também para esses vilões do time do computador. E aí, a gente vai ver quem vai ganhar. Qual é o time mais forte? Exatamente, tipo um cabo de guerra. Eu gostei dessa ideia, mas assim, hoje eu tô pilotando aqui, coloquei o meu boné de aluno também, eu vou seguir as suas instruções por onde a gente começa a resolver esse problema. Deixa eu só adaptar minha tela aqui para ficar mais legal pro pessoal enxergar. Por onde a gente começa a resolver esse problema, então? Antes disso, André, eu acho que a galera de casa deve estar olhando assim, ué, o Paulo sumiu. E a gente trocou ele por 2 patos. 2 patos. O que significa esses patos na vida de um programador? Eu sei, o André sabe, e agora você vai saber também. O que a gente sempre comenta? Quando a gente está com um problema e a gente deixa esse problema só dentro da nossa cabeça, ele parece muito nebuloso, né, André? Então, a teoria do pato é, quando você está com um bug, quando você está com algum problema que você quer resolver, comenta com o seu pato. Comentando, você vai verbalizar e aí o pato vai te ajudar a ter a solução. Eu vou fazer uma pergunta pro meu pato, que eu gostei dessa história aqui. Pato, será que eu devo colocar comentários antes de começar a escrever esse código, que nem a Fê sugeriu no outro? É pra gente fazer É pra isso, gente Fê. fazer. Vamos lá. Me dita aí quais comentários eu coloco pra gente montar esse raciocínio que você estava dizendo pra gente. Então, o primeiro comentário é o quê? Eu preciso criar uma lista com os meus times. Com os times, Com tá os bom. meus jogadores. Então, vai ser uma lista
de jogadores. Opa. Uma lista, então, com os Com os jogadores. jogadores. Vamos colocar 3? Tá bom, Eu pode ser escolho 3 3. jogadores, aí a gente já lembra. Perfeito. Aí um segundo comentário que a gente pode colocar, a gente vai ter que calcular a força de cada jogador e somar para ser a força do time. Tá bom, calcular a força de cada jogador, e depois somar para saber a força do time. Belezinha. Perfeito. Agora a gente vai ter a mesma condição para o time do computador. Ah, a gente também vai precisar calcular a força dele? Isso, exatamente. Porque aí a gente vai fazer uma condição de comparação para saber quem ganhou, quem perdeu ou se empatou. Ah, então depois que eu calcular essas duas forças, eu posso colocar no meu comentário que já vai ser a hora da comparação? Perfeito. Então eu vou colocar aqui, comparar os dois times para saber quem venceu. Ótimo. Agora, Fê, antes da gente continuar os comentários e escrever o código, a galera talvez já tenha até feito o que eu não fiz. Lembra que no CodePen tem aquela função que ele sai executando sozinho, sem a gente nem pedir? Eu preciso desabilitar isso, clicando lá no menu Settings, na opção Behavior e desabilitando esse botãozinho Auto Updating Preview. Vou desabilitar, salvei, bora lá então. Perfeito. Tem mais comentário para colocar? Eu acho que por enquanto não. Tá bom. Vamos começar com eles. Então, o que a gente... Vamos pensar, André. A gente vai escolher 3 jogadores e a gente precisa criar caixinhas para armazenar esses jogadores. Então, peraí, eu poderia fazer assim, ó. Jogador 1 igual a prompt, um montão de coisa. Jogador 2 igual a prompt, um montão de coisa. E a mesma coisa com o jogador 3. Exatamente. É assim que a gente vai fazer? Poderia ser assim, mas agora a gente já está na 4ª aula, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho mais, porque você já está estudando bastante. Vamos conhecer uma caixinha que pode juntar todos num só. Bora lá! Essa caixinha, ela se chama Arrays. O que é um Arrays, André? É como se fosse uma estrutura onde a gente vai realmente armazenar esses valores dentro dessas caixinhas e a gente vai poder percorrer cada jogador ou cada personagem, vamos chamar de personagem? Boa, vamos trocar melhor. até a palavra. Cada personagem vai ter o seu índice, então eu vou poder percorrer os índices dessa minha caixinha. O negócio é chique, hein? Porque com a variável, o pessoal deve ter percebido que ela só é capaz de armazenar um valor de cada vez. Então, se eu digo, por exemplo, na variável nome, que é André, e depois eu digo que a variável nome é Fernanda, aquele André foi jogado fora. E com essa estrutura que a Fê vai mostrar pra gente, o array, nós vamos conseguir armazenar vários valores ao mesmo tempo. Eu quero fazer isso agora, já vou até apagar essas minhas variáveis aqui. O que eu faço, Fê? Vamos colocar então a nossa variável que a gente já conhece, personagem. Personagem. A gente vai receber o valor de igual. Agora a gente vai usar uma coisa nova que a gente não usou, que é o array. A gente vai colocar os colchetes. Ah, maravilha. Abre e fecha também? Abre e fecha. Legal. Exatamente. Então aqui a gente já está pronto para receber todo o prompt que a gente pedir para a pessoa colocar o seu personagem, o seu herói, o seu... infinitas possibilidades. Então, a gente limitou 3, certo? Já vamos deixar mais ou menos bonitinho? Vamos, por favor. Dentro desse array, a gente vai colocar aspas, porque a gente vai receber nome. E nome é a string, e a gente aprendeu que string a gente coloca dentro de aspas. Eu coloco as aspas vazias assim, do jeito que eu Exato. fiz? Legal. Vamos repetir, vamos colocar uma vírgula para separar, mais 2 aspas, Certo. vírgula de novo, mais 2 aspas. Então o que eu estou dizendo aqui é que essa variável personagem, dentro desses espaços que ela tem, ela consegue guardar 3 textos, é isso? Exatamente. Show de bola. Linha de baixo a gente já pode fazer o time do computador, né? Opa, vamos lá. Então a gente pode chamar de personagem computador. Vilões, eu gostei do negócio que você falou. Eu tô afim da gente ir para esse mundo. Vilões. Vamos de vilões. Legal. Então a gente começa a mesma estrutura. O computador também vai selecionar mais 3 vilões para o time dele. Eu posso também criar 3 espaços, então. Pode. Beleza. Opa, aqui faltou uma aspa. Faltou uma aspa. Maravilha. Perfeito. Então a gente já tem a nossa caixinha para guardar essas 6
pessoinhas que a gente vai jogar. E agora, voltando ali no nosso comentário, a gente precisa também da força. Ah, é verdade. Então, vamos iniciar uma variável de força zero? Todo mundo começando zero? Justo? Uma variável só? Uma variável só pro personagem. Força, personagem, assim? Exatamente, que vai receber sinal de igual, valor de zero. E também força, vilões, que é o computador que também vai iniciar com valor zero. Então, aqui a gente está justo. Começamos bem. Então, André, a gente já tem tudo para começar o nosso código, o nosso programa. Vamos ao for? Eu tô muito curioso para saber como que a gente vai colocar o nome dos jogadores. É agora, pelo menos? Então vamos lá. Vou começar um for. A gente abre parênteses. Aqui a gente vai colocar a nossa primeira inicialização. Vamos usar o let, André? Opa, vamos usar até porque, voltando aqui na adaptação que a gente acabou de fazer lá na aula 3, eu usei o let e tava esperando já a galera começar a mandar mensagem ali no Discord, querer saber o que que é. É uma outra forma de criar uma variável? Exatamente. No JavaScript, a gente tem 3 formas de criar essas tapuères, essas caixinhas. Então, a gente usa o começo var, que é um pouquinho mais antigo, então a gente vai ensinar só o que é mais recente. Temos o let, que é o que a gente vai usar aqui, e temos a const. Qual a diferença desses dois nomes? Let e const. Const, a gente começa com essa variável, ela vai receber um nome, vai receber o valor, só que em const, André, a gente não pode alterar esse valor. Ela não Ele muda mais. vai ser único, não muda mais. O let, ele já é mutável, melhor dizendo. Ele já caracteriza mais uma variável, né? Exatamente. E é muito legal você ter comentado isso, porque pra galera que tá estudando agora, nessa imersão, não é uma preocupação grande saber a diferença do let, do const, do var, mas eu imagino que agora na aula 4 já tem gente que tá apaixonada pelo mundo da programação, e para essas pessoas é legal começar a descobrir essas diferenças, então eu mantive o let aqui para criar uma variável. Que nome que eu posso dar para ela? A gente pode criar nomes infinitos para variável, como a gente já tinha comentado. Vamos colocar um i, só para a gente ver. Esse i, ele vai começar com valor zero. Então, por isso é que é importante o let, porque esse let, ele vai mudar. Essa variável i, ela começa com zero, mas não termina com zero. Você pediu para eu colocar zero aqui nessa variável. Tem algum porquê ou foi só um número que você chutou na sua cabeça? Não, tudo tem um porquê, André. A gente inicia o valor no zero. Na condição, a gente vai, lembra que a gente vai inserir os nossos personagens. Cada personagem que passar por esse laço vai conter um índice. Ah, então quer dizer, por exemplo, que você está falando desse zero aqui, ó, que você criou, seria para eu pegar o primeiro personagem. Exatamente. Ele é um numerinho zero. O segundo, que eu imagino que seja 1, seria essa posição aqui. Exato. E o outro seria 2 e seria essa posição. Perfeito. Então eu quero os números 0, 1 e 2 para pegar meus personagens 0, 1 e 2. Que condição que eu vou colocar aqui então? A gente vai colocar i menos 3. Perfeito. Ah, faz sentido, você não usou o menor igual aqui. Você não quer que o 3 entre na conta. Show de bola. No último bloquinho, eu posso colocar algo parecido com aquele i++ lá? Opa, i++. André, você já matou a charada. Exatamente isso. Esse i++ é porque a gente quer que vá de 1 em 1, né? Perfeitamente. Tá bom, beleza. Montamos o nosso for. Dentro desse for agora que a gente vai fazer as nossas escolhas. É aqui que a gente vai jogar para você no prompt para você adicionar o seu personagem. Então, como que a gente faz isso? Uma variável e o prompt de pedido. Então eu só faço assim, ó, personagem igual prompt, abre parênteses e aspas, digite o nome do seu personagem. É só isso? Não, André, não é só isso. A gente vai ter que colocar o índice do personagem digitado. E onde que eu coloco isso? Como que a gente faz isso? Volta ali para dentro do seu parênteses, na linha do prompt mesmo, depois das aspas de personagem, lá no finzinho. Vamos colocar o sinalzinho de mais?
Agora a gente vai abrir o parênteses, vai digitar I, mais um. Para aparecer um textinho, digite o nome do personagem 1, digite o nome do personagem 2, digite o nome do personagem 3, porque na verdade a gente está sorteando 0, 1 e 2. Exatamente, Eu gostei André. dessa sacada. Tem agora, uma coisa eu não estou entendendo. Como é que esse prompt vai saber que o primeiro nome que eu digitar é para ele colocar nesse primeiro espacinho e que o próximo nome é nesse espaço e que o outro é nesse? Tem algum jeito? Tem, André, é isso que a gente vai ver na segunda linha que a gente vai digitar. Então, a gente pode colocar aí a variável personagem, lembrando que ela tá vazia lá em cima no nosso array. A gente vai fazer o quê? Abrir os colchetes, porque a gente está querendo dizer que o personagem que vai entrar naquela lista. Então, a gente abre o parênteses e coloca o nosso i aí. Coloquei um colchete aqui, coloco o nosso i. Deixa eu ver se faz sentido na minha cabeça. Quando o programa passar por essa linha... Quando o programa passar por essa linha 11 aqui que eu tô agora, essa variável i vai estar valendo 0. Então é como se ele estivesse lendo personagem 0. Exatamente. Quer dizer que ele vai colocar no espacinho 0? Perfeito, André. E na outra volta, quando ele estiver valendo 1, ele vai dizer personagem 1 e vai colocar aqui? Exatamente. Fê, eu acabei de perceber uma coisa que pode gerar um conflito aqui no código, a forma que eu escrevi. Porque eu chamei a variável lá de cima de personagem e essa nova eu também chamei de personagem. Eu vou alterar o nome da de cima, eu vou chamar de personagens. Perfeito. Pode ser? Uma escolha, só para diferenciar. Boa, escolha aqui embaixo, personagem. então. Escolha personagem. Escolha... personagem. Gente, aqui o que o André fez foi perfeito. O que ele fez? Ele olhou o código como se ele estivesse falando com um patinho para tentar entender. Ele viu um problema e agora a gente está resolvendo. Bora Isso lá. é muito comum, né? No dia a dia, acontece o tempo inteiro. A gente tem que olhar o nosso código, revisar ele, somos nós o código e Deus na hora de Exatamente. programar. Aqui eu coloquei esse personagem I. Tem mais alguma coisa nessa linha? Tem, a gente não acabou ela ainda. Tá. Então, esse personagem que vai preencher a nossa lista lá de cima, ele vai receber a sua escolha personagem. Ah, quer dizer que o que eu acabei de digitar no meu prompt, ele vai ser passado depois para dentro desse array que a gente criou. Exatamente, André. É isso que está fazendo esse nosso for. A gente espera então, Fê, que quando esse for terminar, a gente tenha digitado 3 personagens e os 3 tenham sido guardados aqui dentro, né? Perfeitamente. Isso mesmo. E como que a gente vai fazer com o computador agora? Vamos primeiro ver se isso está funcionando? Acho que é melhor, né? Eu tô um pouco empolgado demais. Exatamente. Depois a gente faz o do computador, depois a gente volta para fazer a força. Pode ser? Para ver se está funcionando, eu posso colocar um alert aqui fora e chamar essa variável? Perfeitamente. Alert. Só que uma coisa antes, André. Vamos colocar o alert em cima do for? Aqui? Exato. Só para ficar organizado. Tá bom. Então, alert personagem, que é esse array. Eu preciso escrever mais alguma coisa aqui ou só personagem já vai? Vamos digitar um textinho, né? Tá bom. Então, vou colocar aqui. O array personagem contém isto aqui. Isso é antes do for, então é quando ele ainda está vazio. Exato. Depois do for eu posso usar uma coisa parecida para ver se preencheu. Exato. Então vamos lá. Quer tentar um console? A gente está usando bastante alert. Vamos colocar um console? Vamos, console.log. Console.log. Agora, o array personagem contém mais personagem, que é o array que eu quero mostrar. Perfeito. Vou rodar isso aqui, vamos ver se dá certo. Vamos ver. Ó, me disse que o array personagem contém... Bom, ele não me mostrou nada, só me mostrou um vaziozinho aqui, Exato. né? Tá bom, ok. Então a gente iniciou com 0. Vamos lá, meu primeiro personagem é o mestre Yoda. Muito mestre. Claro, o meu segundo personagem é o Darth Vader. Sim, ele é um herói no meu coração. E ele é um herói no coração do Luke Skywalker, que vai ser o meu terceiro personagem aqui. Luke Skywalker. Maravilha, preenchi. Vou dar um ok. Vamos dar um ok? Não apareceu nada porque a gente mandou no console, a gente né? colocou no console. Então eu Vamos vou abrir clicar aqui no console.
Ah, olha que legal! Agora o array personagem contém Mestre Yoda, Darth Vader, Luke Skywalker. Show de bola! Funcionou exatamente como a gente gostaria esse código aqui. Perfeito. Então, só um resuminho, a gente começou com uma lista de personagens zerado. A gente criou um for para pegar toda vez que você digitar o nome do seu personagem e no final a gente tem essa lista preenchida Gostei com os nossos disso. personagens. Para fazer a parte do computador, ele não vai poder digitar. Então, o que você planejou pra gente? Vamos lá. Então, vamos fazer mais um for Tá. do jeito que a gente já aprendeu. O legal desse for aqui é que eu percebi que você usou i para o nome da variável. E não é um nome totalmente inventado, né? Todo mundo que desenvolve acaba usando o i no loop for, porque é i de iteração, que significa volta. Mas lembra do que a gente fez no programa anterior. Essa variável pode ter qualquer nome, se você quiser chamar ela de dinossauro, não tem problema nenhum. Aqui ficou i igual a 0, i menor do que 3, ponto e vírgula, i mais, abre e fecha o chaves. Ou seja, Perfeito. eu tenho um for igualzinho de cima. Exatamente. Lembra nas aulas anteriores, André, que a gente fez aquele sistema randômico? Sim. Escolhas aleatórias? Vamos fazer aqui também? Porque bom. o computador, ele vai ter que sortear esses nomes. Legal, vamos Então, lá. vamos lá. Então, a gente pode chamar índice aleatório, Pode ser índice aleatório. que vai receber aquela palavrinha matemática em inglês, math.floor, que vai arredondar sempre para baixo os nossos valores. Entre parênteses, a gente vai chamar uma outra função, que é o randômico, math.handle, vezes, vamos colocar 10 personagens? 10? Eu não tô entendendo pra onde isso aqui tá indo, mas acho que você vai me explicar daqui a pouco. Vou te explicar. 10 personagens aqui. Então, a gente vai ter uma lista do computador com 10 personagens que ele vai sortear e desses 10 ele vai tirar 3, que é igual o nosso índice que a gente colocou ali. Ah, que malandragem! Agora entendi pra onde você tá indo. Entendeu? A gente vai criar um outro array agora. Agora a gente vai criar esse array pronto. Vamos lá então. Array. Opa, olha eu escrevendo, dando o nome pra ele de array. Eu vou colocar de vilões possíveis. Vilões possíveis. Vilões possíveis. Vamos usar o mesmo padrão que a gente usou ali para começar a preencher a nossa lista lá, que está zerada, que a gente coloca depois de vilões possíveis, o colchete. E aí é só colocar aqui um monte de aspas, né? Que nem você falou pra gente. Não. Vamos deixar esse array vazio? Como assim? Assim, ó? Exatamente, porque aqui a gente não vai digitar, a gente já vai dar essa lista pronta para você. Ah, que legal. Então eu posso escrever aqui alguns vilões. Fala pra mim então quem são eles aí. Eu, como sou muito fã de novelas, escolhi vilões de novelas. Me diz Então, quais são. Primeira clássica, Nazaré Tedesco. Nazaré Tedesco. Vamos de Odete Roitman também. Aí eu dou uma vírgula, abro aspas de novo e escrevo Exato. Odete Roitman. É assim? Talvez seja. A minha é. É isso aí. Isso Eu que tô importa. ousado. No próximo. A gente vai próximo, a gente vai repetindo isso, sempre vírgula, aspas e o nome. O próximo pode ser a Flora. Flora, vírgula, Carminha. Carminha. Ô, você tá bem preparada aí nas novelas, hein? Tô gostando de ver. Laura Prudente da Costa. Laura Prudente da Costa, aí que nome chique. Essa perigosa. Essa é maravilhosa. Bia Falcão. Fernanda Montenegro. Antes da gente continuar a preencher, eu tenho uma pergunta. A gente vai preencher até quando esses nomes? Quantos nomes a gente precisa colocar aqui? Vamos colocar 10, que é o que a gente colocou ali no handle. Show de bola. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para os outros 5. Quer reduzir? A gente pode reduzir, não tem problema. Podemos. Vamos fazer com 5, então? E fica pra galera, se quiser, preencher uma lista com 10 e fazer um sorteio maior. Para fazer isso, eu preciso mudar nessa multiplicação, né? Exatamente. Então a gente... vezes 5. Vezes 5. E aqui, gente, podem usar a IA à vontade, né, André? Uhum. Vilões de filmes, o que você quiser. Show de bola. Possibilidades infinitas. Então, perfeito. O que a gente tem aqui já? A lista de vilões possíveis preenchida. Uhum. Só que a gente quer sortear aleatoriamente isso.
Então, como que a gente faz isso, André? Ali naquela variável vilões possíveis, Aquela que a gente criou, vilões que estava vazia, a gente vai juntar de alguma forma com essa vilões possíveis? exatamente. A gente vai criar essa variável vilões, que vai receber um colchete, Ah, porque é aquela que a gente criou lá em cima que estava vazia. exatamente, Beleza. com valor de i, porque é o laço que ele vai percorrer e sortear de forma aleatória. Então, na primeira volta do laço, eu estou guardando alguma coisa na posição 0 dessa variável que eu criei aqui em cima, ainda vazia. Exatamente. Gostei disso. E depois? Depois disso, a gente vai o quê? Receber Hum, o índice de vilões possíveis. então a gente vai colocar vilões possíveis, que é onde tem um montão de nome, e para escolher qual foi, a gente vai usar aquele índice aleatório que sorteou. Puxa, então pera, índice aleatório. Parece que ficou confuso, mas a gente vai explicar. E para explicar, eu vou até pedir aqui ajuda pro meu amigo Pato, que eu tô adorando falar com ele. Pato, se liga nesse código aqui, mano, vem comigo, ó. No comecinho, a gente está iniciando um for que vai rodar 3 vezes, de 0 até 2. Por quê? Porque a gente quer preencher 3 vilões aqui dentro. O vilão da posição 0, o vilão da posição 1, o vilão da posição 2. Aí aqui dentro, a Fê sugeriu que a gente sorteasse um número que vai de 0 a 4. É um número que a gente vai usar para quê? Para tentar sortear algum desses 5 vilões aqui para serem encaixados na nossa lista de vilões. Então a nossa lógica foi: sorteia um número maluco, descobre qual é o vilão desse número maluco e joga este vilão na nossa lista de vilões. Perfeito. André, parabéns. Tá dando certo? Eu vou colocar 2 consoles aqui então, só pra gente ver se foi. Console.log. Eu vou colocar assim: vilões, 2 pontos, mais vilões, que é o nome do nosso array, e lá depois do for eu vou colocar console.log, entre aspas, vilões, mais vilões, só para ver se ele mudou. O que a gente espera é que nessa linha esteja vazio, e o que a gente espera é que nessa linha ele tenha sorteado 3 vilões a partir desses. André, só para não ficar confuso, no primeiro console de vilões, vamos colocar um início vilões. Ah, gostei. Porque a gente não passou por ele ainda, então a gente está iniciando agora. E no final, final vilões. Legal. Vou rodar e vamos ver que mágica que acontece aqui, hein? Ok, preencheu os nomes. André, dos nossos heróis. Fê e Paulo. Maravilha. Bom, os vilões devem ter sido sorteados. Deixa eu olhar no meu console. A gente colocou aqui no console e dá pra ver, ó, que no comecinho o nosso array de vilões estava vazio. E depois de passar pelo loop, ele sorteou 3. E olha que legal, a galera pode até conferir que não estão na mesma ordem que estavam aqui em cima. Ele realmente sorteou. O primeiro vilão que ele sorteou foi a Odette Reutemann, que estava na 2ª posição. O segundo vilão que ele sorteou foi a Nazaré, que estava na 1ª. E olha aqui, ele até sorteou a Odette de novo. E isso pode acontecer. É muito legal a gente comentar que todos os códigos que a gente escreve podem passar por otimizações. Por exemplo, esse código aqui já está mais otimizado do que quando a gente sabia usar só variáveis simples, né? As listas ajudam muito, e com o passar do tempo a gente pode começar a aprender estratégias de tirar um nome da lista, de só deixar os vilões que não foram escondidos, mas por enquanto a gente quer só entender como usar o for e como construir esse jogo. Pelos nossos comentários, eu percebo que agora falta a gente fazer mais 3 coisas: calcular a força dos jogadores, dos nossos heróis, calcular a força dos vilões, que é o time do computador, e depois comparar. Me conta como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso, André. Vamos usar ainda a estrutura do for dos dois, porque a gente separou, né? O for dos personagens, o for dos vilões. Tá bom. Vamos voltar lá no for dos personagens. Aqui? Exatamente. Vamos usar aí mesmo esse espaço. Aquele comentário que estava lá embaixo, então, vamos colocar aqui dentro, né? Para ficar mais organizado, eu vou copiar, na verdade eu vou recortar ele aqui. Eu vou colar lá em cima, na parte que a gente acabou de escolher o personagem, então é logo depois dessa linha. Mas, Fê, a gente tá fazendo tanta coisa, a gente tá usando fora, a gente usou vários sorteios. Me lembra um pouco, de novo, qual é o desafio que a gente tá fazendo? Qual é o jogo que vai acontecer aqui? Super
prudente a sua pergunta, porque a gente começou a fazer e a gente às vezes esquece no dia a dia assim mesmo. Por que eu estou fazendo tanto código? Que demanda é essa que tá na minha mão, né? Exato. Então vamos relembrar. Aqui a gente está fazendo uma brincadeira como se fosse um cabo de guerra. A gente tem de um lado um time, onde a gente escolheu esses personagens, e do outro, um outro time escolhido aleatoriamente pelo computador. Agora a gente vai medir as forças e ver quem venceu. Legal. Quem puxou essa corda de forma mais forte. Perfeito. Vamos gerar a força do nosso time, então? Vamos gerar. Como que a gente vai fazer isso? Logo embaixo desse comentário que eu acabei de recortar, eu vou fechar meu console aqui, porque ele está me atrapalhando. Prontinho, já estou no lugar certo. Para onde a gente vai agora, já que a gente já escolheu o personagem e quer calcular a força? Vamos criar, André, uma variável para guardar essa força dos nossos personagens? Posso chamar ela de força só? Força personagem. Melhor, né? Para associar. Tá bom, Vamos personagem. lembrar que as variáveis, quanto mais explícitas os nomes, mais fáceis da outra pessoa que vai dar manutenção no código Entender o que elas fazem, entender né? o que está fazendo. Beleza, a força personagem vai receber o quê, Fê? Lembra que a gente fez já muito das nossas aulas a forma aleatória? Eu posso começar a escrever ela aqui? Vamos usar isso de novo? Math.floor, Perfeito. aí math.random, abre e fecha parênteses, vezes quanto a gente vai colocar dessa vez? Vamos iniciar com 10? Tá bom. Vamos iniciar com 10, porque lá em cima, se a gente relembrar a variável, a gente começou a força com 0. Ah, é verdade. Aqui vai de 0 a 9, então, com esse sorteio que a gente acabou de criar. Exato. Vamos colocar o mais um relacionado ao índice? Porque você quer, então, que ele vá até 10, essa força. Exato. Tudo bem. Muito bem. Então, a gente tem aqui a força de cada personagem. Mas como que a gente vai atribuir essa força para cada um dos 3 personagens que a gente vai escolher? Eu não tenho a mínima ideia, espero que você me conte. O que a gente pode fazer aqui, a gente pode fazer uma outra variável recebendo isso, ou pode utilizar essa mesmo. Vamos utilizar essa? Você que manda, vamos lá. Antes ali do igual, perdão, depois do igual, vamos pensar assim, força do personagem começa com 0, mas eu quero acrescentar a força. Então vai ficar força personagem mais o valor randômico da força que eu vou atribuir para esse personagem. Ah, então deixa eu ver Fez se eu sentido, entendi. André? Deixa eu ver se eu entendi. Como aqui a gente está tentando descobrir, né, o quão forte é o nosso time, essa variável aqui, força personagem, a cada volta do loop, ela vai mudar de valor. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o valor antigo dela e aumentar alguma quantidade. Que quantidade é essa? O que a gente sortear bem aqui. Então quer dizer que se começou valendo 0 e na primeira volta sorteou 10, nossa, é um personagem super forte, a variável passa a valer 10. E se na outra estava valendo 10 e sorteou, sei lá, 5, vai valer 15. É esse o caminho? É esse o caminho. Aí, Pato, estamos mandando bem. E agora, para onde a gente vai? Então vamos fazer isso aqui de uma outra forma para deixar mais curtinho? Vamos. Só para conhecimento a mais aqui na nossa aula. Força personagem, a gente vai colocar um sinalzinho de mais, igual, e a parte do math.floor, a gente pode repetir. Floor, math.random, abre e fecha, vezes 10, mais 1. Você está me dizendo que essa linha aqui que a gente acabou de escrever, ela é idêntica a essa de cima? Elas fazem a mesma coisa? A mesma coisa, sem repetir o força personagem. Por quê? Antes de receber, a gente está colocando um sinalzinho de mais. Então, toda vez que passar, adiciona aqui. E é muito legal a gente saber que tem essas diferentes representações, de fazer uma soma, de fazer uma operação com a própria variável, porque às vezes você vai ler o código de outra pessoa que optou por escrever dessa segunda maneira aqui, ou de uma pessoa que optou por escrever por essa primeira. Então é muito legal a gente ver como faz as duas formas, mas lembrando, aqui a gente vai manter uma só, não importa qual das duas você preferir. Eu vou manter, por exemplo, a primeira, e a segunda eu vou colocar um comentário aqui, ó. Vou escrever assim: maneira mais avançada de fazer a mesma coisa. Bom, Fê, vamos lá. Quando esse loop for acabar, então, além de ter escolhido os meus 3 personagens, eu, o jogador, que eu já sei que funciona, porque a gente testou,
eu vou acabar esse loop for sabendo qual é a força do meu time, porque a cada volta eu fui somando uma forcinha. Exatamente, André. A gente vai agora para os vilões, então? Vamos fazer a mesma coisa para os vilões. Eu acho que seria legal eu copiar aquele comentário mais uma vez, para a gente não esquecer que a gente está calculando aqui a força do time do computador. Então, dentro do for dos vilões, eu vou colocar aqui aquele comentário, e eu acho que eu vou seguir mais ou menos a linha que você falou. Deixa eu ver se eu consigo. Lá em cima tinha uma variável força vilões. É ela que eu vou usar agora. É essa que você vai usar agora. Então vamos lá. Força vilões. O resto da operação eu posso fazer igual a gente fez a anterior, igualzinho. Pode, exatamente. Então eu André. vou digitando aqui, ó, força vilões mais o novo sorteio. Opa, ponto floor. Abre e fecha, math.random. Eu acho que a galera que tá realmente fazendo imersão com a gente, todo dia aí colocando em prática, já deve até ter decorado essa linha se bobear. Vezes 10, que é a força máxima, mais 1. Ou seja, o nosso primeiro loop inteiro serve para digitar os personagens e calcular a força do time. E o nosso segundo loop inteirinho serve para escolher os personagens do vilão, do computador, e também descobrir a força do computador. Nosso cabo de guerra agora tá pronto para começar, né? Tá pronto. A gente já tem os dois times, já temos as duas forças. O que a gente precisa fazer agora, André? A gente precisa olhar aqui para o último comentário, já que nós fomos muito organizados, né, meu amigo Pato? E comparar a força desses dois times. Você está falando de comparação. Opa, eu apaguei um parênteses por engano. Você está falando de comparação, você está falando de if. Exatamente. Então vamos começar a construir aqui as nossas comparações. Tá, if. O que eu posso colocar de comparação? A gente pode colocar Força jogador. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo. Não, é força personagem. Então, força personagem maior que força vilões. Porque aqui eu vou saber então que o time que ganhou foi o time da pessoa que está usando o programa, né? Exato. Eles são mais fortes. Posso já colocar um alert aqui? Alert, e eu vou avisar isso para o jogador ficar bem feliz. Seu time é muito forte. Você ganhou a disputa de cabo de guerra. Perfeito. Vamos adicionar ali a força para a gente ver também a força do nosso time? Boa ideia. Vou continuar o textinho. Vou escrever: sua força foi mais a variável força personagem. Isso que é legal da gente ter ido construído isso aula a aula, porque agora a gente já entende essa linha com tranquilidade. Beleza, aqui eu descobri se foi o personagem que ganhou. Como que eu posso fazer agora para descobrir se foi o vilão que ganhou? Perfeito. A gente tem duas formas, ou seguir mais um if, ou usar aquilo que a gente já aprendeu, o else if. Vamos começar com esse else então, que é o meu senão, né? Eu vou escrever ele aqui embaixo, só para manter exatamente a mesma estética que o Paulo estava usando. E para a gente lembrar que tem algumas coisas que são convenções, então vão mudar de lugar para lugar. O meu else está aqui e ele significa senão. Quer dizer que o meu programa vai funcionar da seguinte forma: se a força do personagem for maior do que a dos vilões, essa mensagem é exibida. Senão, aqui alguma coisa vai acontecer. Exatamente. Se a minha força personagem for menor, o que acontece? Quem ganha é o computador. Exatamente. E eu posso colocar um outro if aqui dentro desse else. Pode colocar. Então vamos lá. If, se a força do personagem for menor do que a força dos vilões, quer dizer que quem ganharam foram os vilões, foi o computador. Então, seu time é fraquinho. O computador ganhou o cabo de guerra com força de... E aí eu vou somar aqui mais força computador. Força vilões. Legal, Fê. Acho que até esse ponto que a gente escreveu faz bastante sentido com o que a gente já tinha usado do if. Porque eu tenho uma primeira comparação, e aí eu estou dizendo que se ela é verdadeira eu faço isso aqui, se não, eu abri um outro if. Tudo bem.
Mas e se empatar? E se os dois times tiverem exatamente a mesma força, o que eu vou fazer? A gente pode fazer uma outra comparação. A gente pode fazer um outro senão aqui no meio disso tudo? A gente pode, André. Eu escreveria ele aqui, por exemplo. Senão. E abrindo e fechando chaves. Olha aqui, você me deu a pista certa, então olha que legal, pessoal, a lógica do if se formando. Quando a força do personagem é maior do que a do vilão, e isso é verdadeiro, esse alerta aparece dizendo que você ganhou. Se não, um segundo if se inicia, comparando se a força do personagem é menor do que a do vilão. E aí a gente mostra uma outra mensagem. E com este segundo se não que a gente colocou aqui, ele está ligado a esse nosso if aqui de cima. Quer dizer que ele vai acontecer se a força do personagem não for menor do que a força do vilão e não for maior do que a força do vilão. Ou seja, quando forem iguais. Exatamente. Vou testar esse alerta aqui. E uma coisa curiosa do último else, né? Se não, a gente não precisa mais abrir parênteses para colocar a condição. Porque a primeira condição já foi dada. O se não tem essa característica, né? Os dois times têm a mesma força, vocês empataram. Bom, eu quero testar esse programa aqui. Vamos ver se dá certo tudo que a gente criou no nosso cabo de guerra, onde eu vou escolher o meu time, o computador vai escolher o dele, e com certeza nós do time Pato vamos ganhar aqui. Vamos lá, vou rodar esse código. Ele tem aquelas demonstrações que a gente fez, problema nenhum. O nome do personagem, André. Segundo personagem, Fernanda. Terceiro personagem, Patos. Patos, o bom é que a gente está sintonizado. Vamos lá. Ok, a gente perdeu. O computador ganhou com força 27. Nesses sorteios todos acabou acontecendo. Eu vou tentar ver se a gente consegue ganhar. Vou repetir o teste algumas vezes, porque quando a gente trabalha com aleatórios, não dá pra prever, né? Eles são tão vilões que eles estão sabotando. E Pato, ok. Seu time é muito forte, você ganhou a disputa. Pô, que legal, Fê. A gente tem aqui um exemplo, então, onde a gente usou várias coisas que a gente já conhecia, como era o caso do if. A gente usou também um conceito que a gente já conhecia, que é o de repetição, só que aqui a gente usou o loop for. E além disso, você trouxe pra gente mais um recurso incrível, que é esse aqui logo do começo do programa, os arrays, que permitem que a gente guarde vários valores, não é? Exatamente, André. Então, um passadão disso tudo é muito conteúdo, a gente sabe, mas indo de pouquinho em pouquinho a gente vai fixando essas palavras que hoje são, meu Deus, o que é um array? Mas vai ficando mais fácil. Então, aqui no nosso código, a gente conseguiu fazer esse programa onde mede a força de forma aleatória, o time do computador é escolhido de forma aleatória e você pode escolher os seus heróis para vencer essa batalha do cabo de guerra. E o mais legal é que assim como você fez nas aulas anteriores, de ir exercitando, fazer junto com a gente, mas também tentar deixar o seu programa mais maluco, mais diferente, para se aprofundar ainda mais na programação, você pode fazer aqui. Que tal tentar fazer esse mesmo programa com um loop for só, para todo mundo, para o jogador e para o computador? Será que isso dá certo? E se você mudar a temática, ao invés de um cabo de guerra, a gente transferir isso para um outro tipo de jogo? Lembra, a gente está desenvolvendo código usando lógica. E se você quiser adotar o seu próprio jogo, basta que você entenda a lógica dele e transforme